Hoje, no quadro de Direitos e Deveres, nós vamos falar agora no quadro Cidadania, Direitos e Deveres, com o doutor Ismael Alves dos Santos. Hoje, o assunto é sobre os direitos e deveres sobre os motociclistas. Roda a vinheta. Doutor Ismael Alves dos Santos, seja bem-vindo mais uma vez, toda semana trazendo as informações. Vamos falar um pouquinho sobre o direito e os deveres dos motociclistas. Tem muito assunto por aí, né, doutor? Tem bastante, Jackson, tem bastante assunto. E naquela mesma linha que a gente tem desenvolvido esse quadro, né, a gente está sempre procurando falar sobre os direitos e os deveres. Isso porque a gente tem insistido sempre que a todo direito sempre corresponde uma obrigação. Não há direitos absolutos. Então, todas as pessoas têm os seus direitos, mas todas as pessoas têm as suas obrigações. E não é diferente com o motociclista. Ele tem direitos, mas ele tem obrigações a cumprir. E, normalmente, o foco que ele atenta mais é para os direitos que o assiste. E a gente está aqui com o propósito de falar também desses direitos e das obrigações que correspondem, né? Durante a semana a gente fez um apelo, muita gente mandou perguntas, né? Porque esse programa tem uma grande audiência, muita gente acompanha esse quadro, especialmente para saber os direitos e deveres também. Muita gente perguntou sobre a localização do motociclista. Ele deve ocupar o espaço de um veículo, ele pode passar no chamado corredor dos motociclistas. Na verdade, não é um corredor definido, e sim passa-se entre os carros. Pode ou não? Pode. O Código de Trânsito Brasileiro, quando foi projetado, tinha um artigo próprio, ali o artigo 56, que previa a impossibilidade do motociclista circular no corredor. E, à época, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, e ele vetou esse artigo ao argumento de que se não se permitisse ao motociclista circular no corredor, a motocicleta perderia uma de suas funções precípuas, que é a agilidade, que é a rapidez. E de lá para cá, tem vários estudos, o próprio código traz outros dispositivos que, se interpretados isoladamente, dão a entender que há vedação de circular no corredor, mas há, bem da verdade, analisando-se a lei como um todo, a Lei 9503, de 23 de setembro de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, não há vedação. O motociclista, ele pode circular nos corredores entre os veículos. Então, nós temos uma avenida clássica, que é a Avenida Beira Rio. No horário do movimento, a gente vê 3 fileiras de carros e os motociclistas passando entre o meio. Então, segundo essa interpretação, pode sim. É permitido e é necessário, na verdade, né, Jackson? Porque a motocicleta, é como disse o próprio presidente à época, eu concordo com o argumento dele, de que o objetivo da motocicleta é desafogar o trânsito, é agilizar. Então, se impedir que o motociclista circule no corredor, vai ser mais um veículo afogando o trânsito, porque ele vai ficar atrás dos veículos. Então, você imagine a quantidade de motociclistas que circulam na nossa cidade, por exemplo, atrás dos automóveis. Aí que realmente o trânsito vai entrar num caos. Então, é permitido. A questão toda aí é com relação à velocidade com a qual ele circula no corredor e a atenção tanto dele quanto do condutor do automóvel. É recomendável que o motociclista, quando circule pelo corredor, ele circule com extrema atenção e dentro dos limites da velocidade permitida para aquela via. Na realidade, não é bem recomendável, é uma obrigação. Ela não está escrita textualmente, mas é uma obrigação que se impõe para a própria segurança dele. E ao condutor do automóvel, paralelamente, estar sempre atento aos retrovisores para que ele observe se vem um motociclista ali no corredor, que é um direito dele. Aí é um direito tranquilo, legal do condutor de motocicleta. Falando de motociclistas, na semana passada a gente falou sobre o ruído, sobre o barulho. E muita gente também perguntou, existe um limite para a questão das descargas, deixar aberta ou não? Inclusive, a gente ouviu reclamação de pessoas que têm esses centros de idosos, de casas de repouso, em que quando o idoso está começando a pegar no sono, depois de muito trabalho, ou até mesmo criança, passa um motociclista com aquela descarga aberta ou encurtada, modificada, e acaba fazendo um grande barulho. Existe alguma lei
que define, estabelece a altura do som, o equipamento que deve ser fiscalizado em cima desse ruído no trânsito? Existe. O Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 244, combinado ali com o artigo 230, ele estabelece que não pode, que comete infração o condutor de veículo, e aí inclua-se a motocicleta, que conduz o seu veículo com equipamentos em desacordo com as normas estabelecidas pelo Código. E o Código, através do CONTRAN e do CONAMA, que são conselhos, o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito e o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que está ligado ao IBAMA, estabeleceram o limite de ruído das motocicletas. Toda e qualquer motocicleta que sai do fabricante, ela pode ter ruído de no máximo 99 decibéis, com tolerância de 3 decibéis. O que acontece na prática? As motocicletas, como você bem indicou aí, os motociclistas eles modificam o escapamento, modificam a sistemática do escapamento e os ruídos seguramente eles saem muito superiores aos 99 decibéis. E aí a lei dá ao agente de trânsito o poder de fiscalizar e de punir, inclusive a infração. Isso é considerado infração grave ou gravíssima. Então a polícia pode punir? Pode. O agente de trânsito ele pode punir. O problema todo é como ele há de implementar essa punição. Porque a única maneira que ele teria para implementar essa punição seria comprovar que aquela moto realmente está com ruído acima dos 99 decibéis. E essa comprovação ele teria que fazer por meio de um equipamento próprio, que é o decibelímetro. Agora, o Estado não fornece ao agente de trânsito esse equipamento. E, por consequência, ele não tem como aferir se aquele ruído está ou não acima dos 99 decibéis. Todo mundo ouve, todo mundo percebe que está acima, mas o agente de trânsito não tem como multar, porque ele não tem a prova técnica. E se ele multar, o condutor da motocicleta recorre e ganha. Ganha por quê? Porque há falta da prova. Aí ele vai sustentar, não, mas todo mundo viu, todo mundo ouviu, todo mundo viu que estava acima, todo mundo ouviu que estava acima, mas não basta. É preciso que haja a prova técnica. É semelhante à história do bafômetro. O cara está embriagado, todo mundo vê que ele está embriagado, mas ele não é obrigado a produzir prova contra si. Aí é uma garantia constitucional, a Constituição Federal garante que ele não produza prova contra si. Aí ele recusa a realização do bafômetro, o agente não tem prova. Só que nesse caso, veio uma legislação nova que permite ao policial, no caso, por meio de sinais, ele verifica, ele identifica sinais, ele produz a prova por meio de testemunhas, e aí ele consegue autuar e punir aquele condutor que está embriagado. No caso da motocicleta, objetivamente falando, não tem como. Uns podem ouvir melhor, outros não, então não tem como gerar prova. Não tem como. Que ter o aparelho para ferir. Tem que ter o aparelho. Inclusive, Jackson, só para complementar, aquelas motos grandes, por exemplo, você veja nas rodovias, e a gente gosta. Eu sinceramente, eu acho muito legal quando os caras passam com aquele ruído enorme, né? Aqui, imagina o ruído que tem aquela moto. Seguramente mais de 200 decibéis ali de ruído. Como que o cara vai medir? Como que ele vai dizer que está acima de 200 se ele não tem o equipamento para medir? E mais, a lei diz que ele tem que medir a uma distância de 7 metros da moto. Ele tem que ter o equipamento, o agente de trânsito aí, ou o policial tem que ter o equipamento e medir a uma distância de 7 metros da moto. Tem que ir lá pedir para ele acelerar e fazer a 7 metros da moto para ele poder identificar e comprovar o barulho. Do contrário, a multa dele é inócua. Ele vai multar, ele vai punir, recorrer, mas a multa não vai dar em nada. Então, é um problema de leis, né? Às vezes o pessoal fala, tem que fazer leis. Não, não tem que fazer leis. Tem que fazer com que as leis sejam cumpridas. Tem que facilitar, tem que regulamentar para que as leis sejam cumpridas. Então, a lei é boa, mas ela não tem na operacionalização dela, não se cuidou dessa questão do equipamento. Então, só para a gente concluir, então a lei diz que não pode ter um barulho tão alto assim, mas... Limita a 99 decibéis. Mas, de fato, falta equipamento para a polícia fiscalizar e comprovar. Para ela fiscalizar, para ela provar. Até a gente vai sugerir para a gente preparar uma matéria sobre isso, ver como estão os equipamentos na Polícia Militar, na Guarda Municipal, aqui na nossa cidade, porque há muita reclamação, de fato.
Não é verdade? Verdade. Agora, sobre direitos e deveres, o motociclista também precisa estar com o farol aceso, né? É outra exigência, assim como agora nas rodovias em autoestrada dos veículos, dos carros, diferentemente da motocicleta, que era só ela, exclusiva antes. Então, o que mais que a gente pode destacar em direitos e deveres do motociclista, para a gente encerrar? Esse que você mencionou, andar o tempo todo com a luz baixa, com os faróis baixos, o tempo todo, dia, noite, ele é obrigado a andar dessa forma. Ele não pode carregar criança com idade inferior a 7 anos na garupa. E mesmo que essa criança tenha 8 anos ou 9, que também é uma criança pequenininha, se ela não tiver condições de prover a própria segurança, ele também não pode carregar. A lei coloca ali esse limite de idade, como idade mínima 7 anos, e às vezes a gente vê motociclistas em velocidade bastante moderada, né? Poderíamos dizer velocidade alta, com uma criança na garupa, e preocupa, a gente fica preocupado quando está conduzindo o veículo e vê aquilo, como é que essa criança se segura aí? Então, se a criança, ainda que tenha 8 anos ou mais, ela não tiver condições de prover a própria segurança, também há essa vedação. Então, ele tem que andar com os faróis acesos o tempo todo, os faróis baixos, ele tem que sinalizar todas as vezes que ele for trocar de faixa, tal como os automóveis, ele não pode andar com criança com idade abaixo de 7 anos, ou que ainda que acima não consiga prover a própria segurança, ele tem que usar regularmente capacete, ele tem que usar a viseira baixada, ele é obrigado a usar a viseira baixada, quando não, ele tem que estar com aquele óculos de proteção. Esses óculos de proteção não podem ser substituídos por óculos de correção ou óculos de sol. Às vezes ele está com óculos de sol, aquele óculos não protege. Ou os óculos de vista, de grau, como a gente costuma chamar, também não protege. Tem que ter a viseira baixa. Ele tem que estar com a viseira baixa ou com os óculos próprios de proteção que se compra com o capacete. O capacete tem que estar sinalizado, tem que ter sinalização dianteira e traseira na moto. Então, basicamente, são esses aí os deveres dele, né? Obrigado pela sua participação, nosso tempo já terminou. E semana que vem a gente volta com outro tema e com mais informações nesse quadro que eu acho muito especial. Legal, muito obrigado. Muito obrigado a todos.